Muito obrigado, doutor Marco Aurélio. O próximo debatedor é o doutor Rogério Alessandro Silva, do Tribunal da Corregedoria do Tribunal de Contas de Rondônia. Bom, boa tarde a todos também. Gostaria de agradecer o convite feito pelo Instituto Rui Barbosa à Corregedoria do Tribunal de Contas de Rondônia para se fazer presente nesse evento de tamanha importância e relatar, compartilhar com vocês, na realidade, uma experiência que a gente teve recentemente no ano passado, 2016, foi o início desse trabalho, e que ainda está em fase de implementação por motivos que eu vou acabar explicando para vocês no decorrer da apresentação. É uma apresentação bem breve, prometo não me alongar, sabemos já estamos no final. Então, só para contextualizar, eu também estou como chefe de gabinete da Corregedoria desde 2012, e desde que chegamos lá também, a Corregedoria, acho que é uma realidade praticamente dos tribunais de contas do Brasil. Elas existiam muito criadas, mas não desenvolviam atividades de corregedoria. Eram tidas, pelo menos a de Rondônia, era tida como uma extensão do gabinete do conselheiro corregedor e acabava fazendo trabalhos do próprio gabinete do conselheiro corregedor. Em 2012, com o início de uma nova gestão, iniciou-se um trabalho de realmente procurar dar vida a essa corregedoria, né? A fazer um trabalho e descortinar essa importância que a corregedoria tem no papel de auxiliar, como diz o painel, a governança dos tribunais de contas, de servir como esse importante instrumento para o tribunal ao lado das ouvidorias, como já foi destacado aqui. E então nós iniciamos toda essa construção normativa, todo esse trabalho que também Karina e Cláudia passaram recentemente lá no Tribunal de Contas do Espírito Santo. E também foi um longo trabalho e a gente já colheu bastante resultado positivo disso. E o mais recente agora é esse que a gente vai apresentar aqui. De uma forma geral, quando iniciamos o trabalho da corregedoria, tinha muito realmente esse viés de a palavra corregedoria está ligada a um sentimento de medo, a processo administrativo disciplinar, a sindicância, a ter o nome vinculado a algum tipo de infração disciplinar ou estar sob investigação, né? Era uma coisa que não é muito agradável para ninguém. E desde o início a gente teve essa intenção de também desmistificar isso. E na construção no nosso regimento interno, na realidade uma reconstrução, porque já havia um anterior, a gente se preocupou em acrescentar essa palavra que é orientar antes de fiscalizar ou punir. E isso foi dando resultado ao longo do tempo. Quando a gente abriu as portas da corregedoria, começou a chegar uma demanda muito grande de denúncias que iria das coisas mais simples, como cheguei no meu trabalho e tinha farelo de pão sobre o meu teclado. Eu quero que a corregedoria investigue. Né? Então, assim, uma demanda muito grande de trabalho, a gente achou, olha, nós não vamos poder levar tudo isso a ferro e fogo, nós vamos ter que arrumar um caminho do diálogo. E foram criadas as comissões de sindicância e PAD no início, e a gente também teve uma dificuldade inicial, que era selecionar pessoas interessadas a participar de uma comissão de sindicância e uma comissão de PAD dentro de um tribunal. Como existe essa questão da regra de direito, de que você tem o direito de ser julgado pelos seus pares, nós pegamos servidores do controle externo, que estão na mais alta carreira do tribunal, para poder eles terem competência para poder sindicar e processar todos os demais servidores do tribunal, considerando que membros, né, tem um outro procedimento. E então foi instituída uma gratificação, porque aí a gente poderia selecionar entre aqueles interessados o que melhor atendia aos interesses da corregedoria na época. Eu estou fazendo essa introdução toda pelo seguinte: com o passar do tempo e a gente modernizando essa técnica de investigação e de processamento aí dos casos de infração disciplinar de servidores,
E a instituição desses mecanismos que até o Marco Aurélio citou, que é a questão do TAC, do TCA e tudo mais, essas formas de composição e diálogo, aconteceu que esvaziou muito as atribuições das comissões, e elas têm que ser pré-constituídas. E o que aconteceu? A gente viu nisso a possibilidade de atribuir a essas comissões o papel de fazer as correições. Então, essa correção que foi feita dessa vez agora, no controle externo, que a gente vai exibir aqui, já foi elaborada por servidores dessa comissão, que é uma tentativa, e é o próprio controle externo que fez esse trabalho, né? São auditores de controle externo avaliando o próprio controle externo. Então, partindo disso, vamos lá. O objetivo desse trabalho... Desculpe. Deixa eu me entender com isso aqui. Cláudia, você apanhou um pouquinho, eu também estou apanhando aqui. Aí, agora acho que vai. Isso. Foi fazer uma correção para fazer um levantamento do estado de governança da Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas de Rondônia. Até então a gente fazia as correções que a gente fez, nós fizemos no Departamento de Documentação e Protocolo, fizemos nas regionais, né, o Tribunal de Contas de Rondônia tem 3 regionais. Fizemos no Gabinete dos Conselheiros, depois fizemos no Gabinete de Conselheiros Substitutos. A gente sempre usou essa metodologia mais tradicional, um misto de auditoria operacional e de conformidade, né, para ver em que pé as coisas estavam. E dessa vez a gente resolveu mudar em forma e conteúdo e não mais trazer algo que vinha de fora, né, do setor corregedoria avaliando um outro setor, por exemplo, a Secretaria-Geral de Controle Externo, para dizer o que estava certo ou o que não estava. Nós achamos por bem, dentro de uma metodologia que está sendo desenvolvida no tribunal agora, que é a gestão por competência, de fazer não o trabalho por, mas fazer com. E então foi esse o intuito de mudar a forma de fazer esse trabalho, buscando mais adesão. E iniciamos com essa ideia de fazer uma correção com foco em governança, que é um assunto relativamente novo, com base nesse referencial do TCU e com base nas normas de auditoria governamental, nas NAGs. E chegamos à conclusão de que precisaríamos de conhecimento sobre governança, que a gente não tinha. E então, como uma forma também de sensibilizar todo o controle externo que ia passar por isso, nós contratamos um curso, inclusive. E chegamos à conclusão durante esse curso, feito eu acho que com Renato Braga, salvo engano, que é até um servidor do Tribunal de Contas, de que não se tratava de fazer uma auditoria de governança no controle externo, porque o controle externo não estava dentro dessa estrutura de governança do tribunal, mas dentro da estrutura de gestão. E então nós fizemos um misto de governança e gestão, para avaliar em que pé que as coisas estavam lá. E tivemos que adaptar o questionário, porque o questionário utilizado pelo Tribunal de Contas da União, ele foca basicamente governança. E então chegamos a essa diferença do que era governança e gestão, que enquanto a governança avalia, direciona e monitora, a gestão planeja, executa, controla e age. Então a gente teve que fazer um misto, uma adaptação desse questionário para chegar a um bom termo. Inclusive esse questionário pode ser depois disponibilizado para quem tiver interesse, que é um trabalho também que já foi feito, né? Pode servir de base, pode ser melhorado inclusive. Partindo então dessa ideia de que não era possível falar só em governança, mas também teríamos que falar em gestão, a ideia foi essa: levantamento de práticas de governança e de gestão como uma atividade indutora, educativa, com a finalidade de identificar oportunidades de melhoria e sensibilizar e conscientizar os gestores, no caso o gestor da Secretaria-Geral de Controle Externo e os demais líderes,
para a necessidade de desenvolver técnicas modernas de gestão com foco em liderança, estratégia e controle, que é o objeto da governança, para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da secretaria. Então a ideia era realmente levar não mais aquele olhar crítico de corregedoria ou de quem vem dizer, olha, isso não está conforme, mas de revelar que o que se podia se chamar de falha também podia ser visto como uma oportunidade de melhoria, que soa melhor aos ouvidos e a todos aqueles agentes da própria Secretaria-Geral de Controle Externo. E então partimos para o trabalho. A justificativa desse trabalho, como está aí, é uma necessidade de modernizar as atividades desenvolvidas pela Secretaria-Geral de Controle Externo e assegurar a prestação de melhores serviços. É mudar a forma realmente de ver a Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal, que é uma grande secretaria dentro do Tribunal, ladeada da Secretaria-Geral de Administração. Então, a metodologia desenvolvida nesse trabalho, como eu disse, foi feita uma autoavaliação pelos próprios, no caso foi o secretário-geral de Controle Externo, mediante o preenchimento de um questionário, que é o que eu disse, foi adaptado desse modelo do TCU. Foi feita essa sensibilização e a capacitação prévia de toda a secretaria, né, para que houvesse maior adesão, principalmente daquela assessoria técnica que está muito próxima, né, ao secretário-geral, a criação de indicadores variados, e esse questionário contou com 84 itens, distribuindo-os entre esses eixos, visando identificar o perfil da gestão e o estágio de maturidade. Detalhe, o assunto é novo, e também é novo para o Tribunal de Contas de Rondônia, e começou-se pela Secretaria-Geral de Controle Externo. Esses indicadores, ou esses grandes eixos, estão divididos no caso da liderança, em pessoas e competências, princípios e comportamentos, a liderança organizacional, como funciona, o sistema de gestão. Dentro de estratégia, qual é o relacionamento, nível de relacionamento com as partes interessadas, a estratégia organizacional da secretaria e como isso é controlado, a gestão dos riscos, o controle interno, a accountability e transparência. A metodologia de avaliação desses eixos foi feita da seguinte forma. Deixa eu olhar aqui que é melhor. O questionário trazia essas alternativas de respostas, né? Atende grande parte ou totalmente, atende em parte, atende em menor parte, decidiu adotá-la, não atende, o custo-benefício é desfavorável, ou não atende, não há deliberação a respeito do assunto. E o estágio para ser medido isso daí foi considerado inicial nas notas de 0 a 40, intermediário de 41 a 84 e avançado 85 a 100. É um cálculo meio complexo para demonstrar aqui, por isso eu não trouxe para apresentar. E eu mostro agora para vocês o resultado desse trabalho. Então, um indicador geral de boas práticas da secretaria ficou em 32%, ou seja, ainda está considerado inicial. O de boas práticas de liderança também, 27%. O de estratégia que atingiu 56%. E o de boas práticas de controle também está em 21%. Ou seja, não é um cenário muito agradável de se ver. Aqui eu trago detalhado cada um daqueles que eu expliquei inicialmente. Né? Então, dentro do subindicador de boas práticas de liderança, são esses os indicativos, né, para pessoas e competências, princípios e comportamentos, a gente vê que se saiu muito bem, mas em regra, realmente, em termos de governança, o assunto é realmente inovador. Aqui são os de estratégia, que acabou andando bem, e enfim, o de controle. Né? Gestão de risco, vocês veem que é muito baixa, e transparência, que acabou compensando, porque realmente há uma preocupação muito grande de transparência lá dentro do tribunal.
Bom, conclusão e resultados. Eu me prendi realmente ao que está no relatório, né, para trazer para vocês. Eu não quis abreviar e nem colocar minhas palavras. Muitos achados relevantes, inúmeras oportunidades de melhoria. Isso foi destacado para o secretário, para toda a secretaria, que são oportunidades de melhorar, né, as boas práticas, a exemplo das seguintes: adoção de boas práticas relacionadas à escolha e capacitação das lideranças. Em regra, o líder ou o chefe não é aquele que está capacitado para desempenhar aquele papel. É um servidor que tem maior confiança dos demais. Às vezes ele não tem perfil nenhum de líder. A gente encontrou isso em algumas correções que a gente fez. O chefe é querido, é admirado, mas ele não lidera absolutamente nada. Ele não tem perfil de liderança. Definição clara de papéis na estrutura organizacional. A estrutura organizacional, que é aquela história daquele que foi até dito hoje aqui, essa expressão: carrega o setor nas costas, ou faz tudo, né? E isso tem que ser mudado. Definição exata dos papéis. Até dentro dessa proposta de gestão por competência, isso é muito enfocado. O aperfeiçoamento dos processos de trabalho. Nós estamos com comissão instalada dentro do tribunal só para fazer gestão de processos de trabalho, para melhoria desse indicador. Criação de canais de comunicação mais efetivos para troca constante de informações, né? Desenvolvimento de ferramentas que permita cruzamento de dados, essa história toda de Big Data, de inteligência artificial e etc. E implementação de controle e monitoramento das atividades. As propostas de encaminhamento que foram feitas, a sugestão da comissão de correição foram essas: que fosse pactuado entre o secretário-geral de controle externo e a própria corregedoria. Então vocês veem que não é nada decidido top-down, né, num modelo anterior. A gente quer realmente se colocar ladeado para auxiliar na construção dessa solução, não apenas apontar o problema. Um plano de ação que vai se desenvolver em ciclos, exatamente visando atender e melhorar todos esses indicadores. E vocês veem que ele tem etapas, não é nada que tenha que ser feito imediatamente ou a toque de caixa e nem atropeladamente, né? Tanto que atualmente nós temos uma dificuldade, estamos enfrentando uma dificuldade no tribunal, que vai ser a substituição do atual secretário-geral de controle externo. Inclusive, por conta dessa alteração, e ele não está presente, inclusive, lá no momento, porque ele teve um problema grave de saúde e decidiu se aposentar de uma vez por outra no final desse ano, nós não conseguimos concluir essa segunda etapa, que até pela data ali que estava no slide anterior já era para ter sido concluída. Mas o interessante é que o tribunal tem agora um modelo para provimento, uma portaria da presidência para provimento de cargo em comissão. Para os cargos de direção, chefia e assessoramento do tribunal, existe um processo seletivo. É um processo seletivo que não tira totalmente a margem da autoridade nomeante para fazer a nomeação de quem ela, dentro do critério dela, decidir. Mas a gente sugere que ele seja instituído como parte desse processo seletivo agora, que vai haver dentro do tribunal, que o futuro secretário-geral de controle externo apresente, como parte desse processo seletivo, uma proposta para esse plano de ação, que inclusive vai poder ser elaborado em conjunto com a corregedoria, sem problema, mas que isso seja levado em consideração e que quando ele ingressar a partir de janeiro do ano que vem, a gente já tenha um calendário para tentar atender todos esses indicadores que a gente viu, essas oportunidades de melhoria que a gente viu que há necessidade em um campo muito, muito amplo aí para se atacar, para se melhorar essa gestão. Então, depois desse trabalho feito, é lógico que quem passa pelo processo de correição, por mais harmônico e tranquilo que tenha sido, como de fato foi esse, ele fez uma justificativa, obviamente, foi feita uma justificativa pelo secretário, e ele realmente disse, e aí muitos provavelmente se identificarão,
o foco que a Secretaria está no pé que está, e realmente com muitas oportunidades de melhoria, porque o foco das últimas gestões foram resultados. Essa coisa boa da Tricom de estabelecer prazos e metas para a melhoria dos tribunais, realmente fez os tribunais terem que se desdobrarem, né, para apresentar resultado. E então essa parte realmente da governança e da gestão foi ficando um pouco mais de lado. O controle externo de Rondônia teve boas avaliações nos dois MMDTC de 2013 e 2015 da Tricom. E que o encolhimento do quadro de servidores do controle externo, que geralmente é o celeiro de servidores para ocupar cargo de direção, chefia e assessoramento do restante do tribunal todo. Isso compromete realmente a força de trabalho. E essa necessidade de se estabelecer o plano de ação e uma política de reposição e oxigenação da mão de obra do controle externo. Eu trago, então, essa outra visão, que é do correcionado. E, para concluir, eu só trouxe esse gráfico, que demonstra que, realmente, o controle externo tem uma boa avaliação. Essa é de 2013, e depois podem ver mais detalhadamente. O círculo de dentro é a média nacional, e o círculo vermelho de fora, a média do Tribunal de Rondônia, da avaliação que teve, e que então demonstra que realmente é um bom controle externo, mas em termos de governança, e não é só o controle externo do Tribunal de Contas de Rondônia. Qualquer outro setor do Tribunal de Contas de Rondônia que fosse submetido a esse tipo de avaliação, talvez a própria corregedoria, a gente também teria indicadores semelhantes. Certo, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês, e agradeço a atenção. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rogério. Além de um bom debatedor, também ele já é delegado de polícia, né? Bacana. Então, agora nós deixamos para as perguntas, questionamentos. Se tiver alguém para encaminhar, temos alguns minutos ainda, em torno de 10 minutos aí. Todo mundo satisfeito? Como diz o professor César Passolo. O que vocês acham? Mas então só resta agradecer os debatedores. Aliás, o dia foi muito proveitoso hoje, né? Desde a manhã da abertura, foi um dia muito proveitoso, boas palestras, e amanhã nós começamos o dia a partir das 9 horas, né? E convidamos todos para também amanhã, e termina próximo meio-dia e meio, vai ser feito o encerramento. Eu agora devolvo a palavra, ou não há necessidade? Eu já fiz a sua parte? Tá bom. Então, muito obrigado pela presença de todos. Encerro, então, este evento no dia de hoje, e mais uma vez reforço o convite para o dia de amanhã, às 9 horas da manhã. Tenham uma boa noite a todos.